A paz do Senhor, santos e eleitos do Senhor, noiva de Cristo. Eu sou, pelo favor divino, pastor Jailson Jussier. Sou pela misericórdia de Deus, pastor itinerante. Durante 18 anos, o Senhor me outorgou, me chancelou a ser um arauto, um pregador do Evangelho. Apesar de que minha ordenação, minha consagração foi de pastor, mas a minha atividade no reino de Deus é de evangelista. Eu quero trazer um texto das Escrituras Sagradas, quero trazer alguns conselhos sobre um ministério específico da itinerância. Amém? Abra sua Bíblia, se você estiver em sua casa, capítulo de número 9 e verso de número 4, que diz assim: não temos nós direito de comer e de beber. Verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor e servas. Verso 6, escute bem, preste bem atenção. Verso 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Em outras versões, em outras traduções, é direito de trabalhar na vida secular. Agora o verso 14 diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tem uma regra da hermenêutica, né, que é a ciência que interpreta a Bíblia em seu sentido peculiar. Essa regra da hermenêutica é deixar a Bíblia falar por si mesmo. Então, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora, carta de João, epístola universal, terceira epístola, são 3. O apóstolo do amor. Está no verso, não tem capítulos, nem a segunda epístola, nem a terceira. A terceira são 15 versículos. E eu vou ler o 9, que diz assim: tenho escrito à igreja, mas Deótrefe, o nome de um indivíduo daquela época, que procuram ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavra maliciosa, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero gravar este vídeo, no nosso canal no YouTube. Você escreva aí, está lá, Missões, o Grito de Deus. Missões, o Grito de Deus, pastor Jailson Jussier. Você vai lá, aperta lá, vai lá no YouTube e vai ver os nossos vídeos que nós temos lá. Mande seu like, faça um comentário, visualize os nossos vídeos que temos lá, alguns vídeos até evangelizando, Mas nós queremos falar sobre o ministério específico da itinerância. Primeira coisa que eu quero aqui falar: Jesus foi um pregador itinerante. Jesus teve em sua... a gente vê Jesus
o ministério de itinerante sendo permeado desde que ele começou aos 30 anos de idade. Nós lemos dois textos, e vamos fazer uma junção aqui, que Paulo não tinha direito, na igreja de Corinto, de receber o que ele tinha direito como apóstolo e como um pregador do evangelho. E ele vai trazer algumas recomendações, demonstrações que ele tinha direito de viver do altar. E Paulo vai trazer algumas recomendações, falando da esposa de Cefas, da esposa de outros irmãos que tinham direito de ir para a obra. E Paulo também vai dizer assim: não temos nós o direito de deixar de trabalhar no secular, eu e Barnabé. Então Paulo foi separado especificamente para o ministério da pregação do evangelho. Ele era ministro do evangelho. Ele também era um pregador itinerante. Então existe os ministérios específicos, e a itinerância ela permeia o Novo Testamento desde a época de Paulo até a época em que João escreveu as suas epístolas. Na época de João, existia um homem, existia um indivíduo por nome Diótrefe, e naquele tempo os itinerantes eles ficavam em pousadas, e Diótrefe estava com a má conduta, um péssimo comportamento. E diz a Bíblia que alguns chegaram a reclamar de que os itinerantes, os pregadores itinerantes, eles não estavam sendo bem recebidos por Diótrefe. Diz o verso de número 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefe, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Primeira coisa que eu vejo da má conduta de Diótrefe: ele não queria receber os itinerantes na sua casa. Diz mais: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, preferindo contra nós palavra de maliciosa. Segunda coisa da má conduta de Diótrefe: difamação. Primeiro, não recebe os itinerantes, não queria receber. Segundo, defamações. Terceira coisa que era a má conduta de Diótrefe: diz mais, e não contente com isso, não recebe os irmãos, os itinerantes, os pregadores itinerantes, os evangelistas, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Ele não queria receber e ainda mais queria impedir os que queriam receber os itinerantes, porque naquela época já tinha pousada. A Bíblia diz que Jesus foi para uma pousada, Paulo foi para uma pousada, e ele queria impedir dos outros receber os itinerantes na sua casa. E aqui eu quero trazer uma palavra para os itinerantes: não desista da sua carreira de itinerante. Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir com a promessa. Amém? Mas eu quero aqui dizer que há 18 anos Deus me chamou, me separou para o santo ministério. Eu não caí de paraquedas. E eu estou nessa jornada há 18 anos, né? E pelo favor divino, Deus tem nos abençoado. Eu queria aqui trazer algumas recomendações ou alguns requisitos para você que quer galgar o ministério da itinerância, né? Você tem que pegar essa promessa, né? Esse princípio imutável. Pegue e aplique para você. Coríntios 9,14. E ordenou o Senhor os que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, há 18 anos, eu vivo da excelência da pregação do evangelho. Eu não tenho dúvida de que Deus nos chamou. Então, pegue, aplique para você, né, este
esse texto, né, esse princípio imutável de Coríntios 9:14. Eu quero trazer alguns conselhos para você que quer ser um pregador itinerante. Primeiro, para você ser um pregador itinerante, eu quero recomendar a você que dependa primeiramente de Deus. Dependência em Deus. São 5 coisas, 5 conselhos que eu quero trazer para você que deseja engajar o ministério específico da itinerância. Primeiro, dependência totalmente só de Deus. Não vá depender dos homens. Não que os homens serão instrumentos para abrir porta, que Deus instrumentalizará para abrir porta para você. Você não pode ter orgulho de dizer, Deus me chamou, depende só de Deus, eu não dependo de homem. Não, você depende de Deus, mas tem as lideranças, os pastores, que vão ser instrumentos de portas abertas para você entrar nessas portas. Então Deus vai instrumentalizar homens para abençoar você, mas total dependência de Deus. Segundo conselho que eu quero deixar para você, você tem que crer na sua própria chamada. Se você não crer, os outros é claro que não vão crer. Segundo conselho, creia na sua própria chamada. Se você não crê em você, quem é que vai crer? Claro que primeiro nós temos que crer que foi Deus que nos chamou. Bote na sua consciência, Deus te chamou. Se Deus te chamou, então acredite primeiramente que Deus te chamou. Creia na sua chamada. Você tem que crer primeiro em você. Se você não crê em você, é claro que os outros não vão crer. Terceira recomendação que eu quero falar da itinerância, do ministério específico, é que a vida de consagração é imprescindível. Tem alguns que querem engajar o ministério da itinerância, só que, porém, eles não querem pagar o preço. E eu me lembrei de um pregador do século passado, Charles Swiney, disse: o gemido, as lágrimas, o choro e as lágrimas é o preço da chamada, ou por que não dizer, o preço do avivamento. A consagração, a oração, o jejum, a separação só para Deus. Se você quer ingressar ao ministério da itinerância, separe-se para Deus, consagre sua vida, queime, desmantele, crucifique a carne, se santifique. Oração, jejum, vida de consagração é a terceira recomendação e conselho que eu trago para você. Quarto, você tem que ter compromisso com a palavra. Um pregador itinerante, um pregador do evangelho, que leva as boas novas, ele tem que ter compromisso. Se Deus te deu outros dons de revelação, de profecia, de curas, de sinais e maravilha, claro que os sinais têm que se seguir, mas tenha compromisso, primeiramente com a palavra. Primeiramente você tem que ter compromisso em viver a palavra para depois passar a palavra aquilo que você vive, né? Então, primeiramente, pregue o que você vive e viva o que você pregue. Então, quarto conselho, compromisso com a palavra. Não abra mão da palavra. O itinerante não pode abrir a mão de levar a mensagem do evangelho. Amém? Quinto conselho prático que eu quero deixar para você, humildade. Humildade vai fazer a grande diferença. A Bíblia diz em Provérbios, diante da honra vai a humildade. Esse é o problema de alguns, que eles querem a honra na frente e a humildade atrás. Não. A humildade, diante da honra, vai a humildade. A humildade vai na frente, a honra vai atrás. Se você quer chegar ao apogeu do sucesso, se você quer chegar, ter sucesso, chegar ao topo, a humildade é uma das maiores virtudes. Você não pode ter um coração soberbo. Você tem que ter simpatia, cair na graça do povo, ter simplicidade, se esvaziar das vaidades, né? E eu quero recomendar aqui para você que
vai ter que ter a humildade. Se a humildade vai estar com você, você não pode fazer do ministério um meio de barganha ou pegar o seu ministério como profissionalismo. E aqui, se a humildade está com você, você vai se precaver da avareza, que é um perigo. O dinheiro é um perigo. O dinheiro tem derrubado alguns homens de Deus, porque tem deixado a avareza e a ambição e se engajou pelo profissionalismo. Não pegue esses atalhos, não faça do ministério que Deus está entregando nas suas mãos um meio de ganhar, de benefícios pessoais para si mesmo. Porque da humildade ela vai levar você para, pode ter certeza, a humildade vai levar você para lugares longínquos. Amém? A humildade vai fazer a diferença. Honra Deus vai dar, mas primeiramente a virtude da humildade, ela vai levar você para lugares que você nem imagina. Vai levar você para o sucesso, né? Porque você tendo humildade, você vai colocar a glória de Deus em primeiro lugar. O objetivo do seu ministério, se você tiver humildade, o objetivo do seu ministério vai ser a glorificação a Cristo. Se você não tiver o objetivo, a glorificação a Cristo, muitos ministérios só foram até certo lugar, foram limitados porque não teve humildade a ponto de ter o objetivo de dar a glorificação a Cristo. Amém? Então vai aqui essas recomendações para você que quer engajar o ministério específico da itinerância. Vem as críticas, vem às vezes os desânimos, vem as provas, vem as escassezes, mas saiba que Deus está com você. Amém? Deus vai te honrar, tenha prioridade à palavra, pague o preço, né? Não desista, por mais que você veja as circunstâncias não a seu favor, mas crê que Deus vai te honrar e as portas no tempo certo serão abertas, serão escancaradas. Não fique triste quando vem as provas, a escassez, a dificuldade. Ser itinerante não é fácil, é um desafio, mas se Deus te chamou nesse desafio, Deus, Ele vai te honrar na sua chamada e nessa vocação ministerial. Fique na paz do Senhor. Amém.